Te desejo um bom dia e peço que você seja bem-vindo. O objetivo nosso é de desmascarar a mentira. Eu faço uma pergunta a você. Você também chama Jesus de mentiroso? Ou você diz que ele é verdadeiro? Ou você diz que ele é verdadeiro e mentiroso? Existem vários motivos para o homem chamar Jesus de mentiroso. E eu vou provar para você aqui dentro desses poucos versículos. Veja bem, ele disse que antes que passassem céus e terra, a palavra dele não passaria sem ser cumprida. Primeiro, esses céus e terra que você vê não é o globo em geral. Aqui fala de pacto, de dimensão espiritual, de lei de Moisés e de graça. Um tempo de lei, um tempo de graça. Aqui não está falando da terra se acabar e do céu se acabar, não. Ele disse assim, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele não mente. E ele não mentiu. Ou ele mentiu para você? No livro de Mateus, capítulo 10, 23, ele disse assim por discípulos: vocês serão perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Em verdade lhe digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele disse assim, olha aqui, vão perseguir vocês aqui, vão perseguir vocês lá, vão perseguir vocês nas cidades, que vocês vão pregar em Israel. Mas quando eles perseguirem numa, vão para outra. Porque eu digo a vocês uma coisa, que antes de vocês terminar de percorrer as cidades de Israel, eu voltarei. Veja bem. E aí, para você ele voltou ou para você ele é mentiroso? Responda, irmão. No livro de São Mateus, capítulo 16, 28, quando ele estava conversando com o centurião, ele pregou para ele da seguinte forma: veja bem, em verdade lhes digo que alguns dos que aqui estão, lá naquele momento, que há alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, você sabe o que é modo nenhum, né? De modo nenhum experimentarão a morte antes que venha o Filho do Homem. Ele disse assim, olha, desses que estão aqui, tem alguém aqui no nosso meio, desses que estão aqui, que de forma nenhuma eles morrerão antes que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E aí, você diz que ele já veio ou você diz que ele vai vir? Se você diz que ele vai voltar ainda, você está dizendo que ele é mentiroso. E essas palavras aqui não se cumpriu. Ou por outra, ainda tem algum desses que estava aqui lá, mas ele é 2000 anos atrás, vivo aí nas ruas. E você não conhece. Amigo, não chame Jesus de Nazaré de mentiroso. E ele disse mais assim, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Queda do templo e a vinda dele. Passou. O templo já caiu. Ele já veio. Ou você chama ele de mentiroso? Porque existem pessoas que dizem assim, Jesus é maravilhoso, mas é mentiroso. Você também é? Você também fala essas coisas? Preste bem atenção.
Quando você diz que a grande tribulação é sobre o Brasil, é sobre a Alemanha, você também está mentindo. E quando você diz que ela vai vir para o futuro, você também está mentindo. Sabe por quê? Porque no livro de São Mateus, no capítulo 23, no versículo 36, Jesus Cristo disse assim, preste atenção. Nós vamos começar a ler do 35. E assim sobre vocês, vocês é Jerusalém, viu? E assim sobre vocês, olha, e assim sobre vocês recairá todo o sangue derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraque, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Aqui está falando de vocês, está falando dos judeus, está falando de brasileiro, nem de alemão, nem de americano, não. Não chame Jesus mentiroso, amigo. Veja bem, sobre o sangue de vocês que mataram os profetas. E a Bíblia é bem clara quando diz que nenhum profeta morreu fora de Jerusalém. E ele disse mais assim, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre esta geração. Ele disse, essa geração da agora, sobre ela vai vir todas essas coisas, essas cobranças, esse juízo. E o juízo veio no ano 70. Cristo veio e trouxe o juízo para Israel. Amigo, não espere Jesus Cristo voltar. Quando você diz que ele vai voltar, você está dizendo que ele é mentiroso. Repassa o vídeo, veja de novo, pegue sua Bíblia e olhe. Tenha um bom dia e deixe o seu like e se inscreva no canal.